Pessoal, só para a gente relembrar aí as funções trigonométricas, se a gente pegar um triângulo retângulo, no triângulo retângulo, se eu chamar esse ângulo aqui de alfa e aqui de 90 graus, a gente pode aplicar as funções trigonométricas, onde a gente tem lá, vou pegar esse ponto aqui, eu vou chamar de A, B e C. O que nós vamos ter aqui? Se eu chamar aqui de A, aqui de B e aqui de C, se eu quero calcular o seno é o separado. A gente tem lá que é o seno de alfa, vai ser o B sobre A, cateto oposto sobre a hipotenusa. Lembrando que na nossa continha aqui, o cateto oposto é o oposto. Então, o cateto oposto é o que está lá do outro lado. O cateto adjacente é o que está colado no ângulo. E a hipotenusa é sempre o maior no triângulo retângulo. Lembrando que catetos e hipotenusa só tem no triângulo retângulo. Se eu quero calcular o cosseno do ângulo alfa, o que a gente tem? Vai ser o cateto adjacente pela hipotenusa. Então, no nosso caso, C sobre A. E se eu quiser calcular a tangente de alfa, é o cateto oposto pelo cateto adjacente, onde vai ser o B sobre C. Mas por que eu estou falando isso? Porque a aula de hoje a gente vai trabalhar com projeções. Projeções. Como assim projeção? Imagina que eu tenho aqui uma reta aqui embaixo e eu vou colocar paralelo ao cateto adjacente. E aí eu coloco aqui em cima um sol. Se eu colocar o sol lá em cima, meu sol é marrom. Aí se eu colocar um sol lá em cima, vai formar uma sombra aqui embaixo. Ó. E essa sombra, eu vou chamar ela de A' e B'. Então essa sombra aqui, ó, a gente vai dar um nome para ela. Qual é o nome que a gente dá para a sombra de AB? A sombra é o que a gente coloca como sendo a projeção de AB. E o A', B', o A', B' é igual ao AC, porque esse ladinho aqui, ó, é igual a esse, porque a projeção é a mesma. Então é igual ao AC. Só que o AC a gente chamou de C. Olha só que legal. Pega lá o cosseno. Se eu pegar o cosseno da nossa equação, o que a gente vai ter? A gente tem que o cosseno de alfa é igual o C sobre A. Passo o A lá para cima multiplicando. Se eu passar o A lá para cima, vai ficar A cosseno de alfa igual ao C. Só que a gente tem que o C é o AC, o segmento AC. Se a gente quiser colocar um tracinho em cima para indicar que é segmento, também pode colocar. Então a gente tem que... Eu posso substituir tudo isso daqui por AC? Pode. Então o A', B' vai ser igual ao A cosseno de alfa. Aqui o cosseno de alfa, que é o nosso ângulo. Professor, então significa que se eu tiver lá, por exemplo, um pedaço de madeira, e eu chamar esse pedaço de madeira de 2 metros, e ela fizer uma sombra aqui embaixo, ó, de 1 metro, eu consigo calcular o ângulo formado entre eles? Consegue, porque ó, se a gente fizer aqui o triângulo retângulo, chamo de alfa, aquela coisa toda, aqui eu chamo de beta, de 90 graus, e aí se eu quero encontrar aí a projeção, o que a gente tem? Esse 1 metro, a gente transporta lá para o nosso triângulo retângulo. Então a gente coloca aqui, ó, 1 metro. Se eu quero calcular aqui o alfa, qual é o cosseno de alfa? Porque aqui é o lado que está colado, ó, é o cateto adjacente e a hipotenusa. Então a gente não precisa nem usar a fórmula, eu já uso a função trigonométrica direta. O cosseno de alfa, que é igual ao cateto adjacente, 1 sobre 2. Qual é o cosseno de alfa que é igual a meio? Se a gente pegar o cosseno que é igual a meio, é 60 graus. O cosseno de 60 graus é igual a meio. Então isso, ó, como esse lado é igual a esse, o alfa só pode ser igual a esse. Logo, o alfa é igual a 60 graus. Então a gente pode calcular também o ângulo, não somente o lado do nosso, e não apenas o segmento da nossa sombra. Professor, isso significa que se eu tiver uma rampa e lá em cima tiver um bloquinho, e esse bloquinho ele está numa rampa onde forma ali 30 graus, e eu quero encontrar a sombra desse bloquinho lá embaixo,
eu vou usar a projeção, vai usar a projeção. Supondo que aqui a gente tenha 1 metro, qual é a sombra que vai formar? Ué, é só a gente pegar essa sombra aqui, ó, e transportar para o triângulo retângulo aqui, ó. Esse ângulo vai ser igual a esse ângulo. Com isso, a gente tem que aqui o bloquinho tendo 1 metro por 1 metro por 1 metro, aqui também vai ser 1 metro, ó. Então, se a gente transportar esse triângulo aqui para baixo, ó, vou desenhar ele aqui embaixo. O que a gente vai ter? Vai ter um triângulo, aonde esse pedacinho aqui é o nosso bloquinho, que tem 1 metro. Esse ângulo é igual a esse, então aqui vai ser 30 graus. E eu quero encontrar a sombra, que eu chamei de x. Então aqui, ó, x, pronto. Olha lá, eu não precisei nem da nossa equação da projeção. O que a gente vai fazer? Se eu tenho cateto adjacente, a hipotenusa, eu vou fazer o cosseno. Cosseno de 30 graus é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Cosseno de 30 graus, a gente tem que é raiz de 3 sobre 2, igual a x. Isso significa que raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Significa que é 1,7 dividido por 2 igual a x. Se a gente fizer 1,7 dividido por 2, vou fazer aqui no cantinho, 1,7 dividido por 2. Aí não dá aquela coisa toda, né? 8. 8 vezes 2. A gente vai ter que vai ser 16, aquela coisa toda, sobra 1. 1 não dá, coloca 0, 0, 5. Então 0,85 porque tem uma vírgula. Então o x corresponde a 0,85. Professor, por que você fez a conta? Porque ele colocou em metros aqui, ó. Como ele colocou em metros, geralmente ele pede para responder em metros. Essa é a resposta do nosso exercício.